Oi, gente! Vou começar a live que eu prometi para vocês, para falar um pouquinho sobre as inovações, o que tem de novo aí, o que foi discutido lá no Alchemist, né? Muitas coisas interessantes, porque esse mercado realmente está em um crescimento e muitas coisas novas, muitos estudos estão vindo aí. Então eu vou esperar um pouquinho, vou deixar vocês irem entrando aí e aí eu vou começar. Vão dando oizinho aí pra mim. E se vocês podem participar da live, tá, gente? Eu vou fazer uma live bem interativa. Eu vou ir lendo o que vocês vão me trazendo aqui, para que a gente possa ter uma interação bem bacana, tá? Tá boa a conexão? Alguém me dá um ok aí se tá boa a conexão? Oiê! Tá tudo certinho? Posso começar? Tá? Então vamos lá. Me desculpem a demora, né? Porque eu tava dando a palestra lá e acabei me atrasando um pouquinho pra até chegar aqui e conseguir organizar tudo pra poder fazer a live. É uma correria. Cheguei, comi um pedacinho de bolo correndo pra vir aqui conversar com vocês. Bom, gente, o que acontece? Tem muita coisa nova. Eu tava conversando com as meninas da minha equipe ainda ontem, que quanto mais a gente estuda, mais a gente entende todo o processo, o que acontece lá dentro, e mais, vamos dizer assim, a gente se surpreende com as coisas que podem acontecer no decorrer do tempo, né? E isso é algo que foi bastante falado, né? Algo que foi bastante debatido. Por quê? Porque a gente... Hoje, como eu estava falando, não existem estudos, artigos científicos, né, na área da micro que nos comprovem as coisas com muita segurança, né? Então, muitas das coisas que a gente tem é da experiência de profissionais que já estão há mais tempo no mercado, que vão testando as coisas, né? Vão testando produtos, vão testando tecnologias e vão repassando esse conhecimento em forma de cursos, né? Mas a gente não tem um conteúdo científico mesmo, né? Bom, eu não preciso dizer que o Alisson realmente, a equipe deles é sensacional, né? Não só o Alisson, mas o Ciro, que é da parte da parte biológica, né? A Gabi, que é da parte de química. Eles deram um show realmente, né? Eu já tinha feito o Alchemist há 2 anos atrás, né? E voltei para esse novo, no formato de formação de professores, porque eles me disseram que tinha muita coisa que tinha entrado de conteúdo novo, muita coisa mudou, né? Pra vocês verem, 2 anos se passaram, né? E nesses 2 anos, muitas coisas novas chegaram aí. Então, eles trouxeram muita coisa sobre a parte biológica, a parte química, da mecânica, né? A Verusca. Eles são ótimos, eles são excelentes. Foi a última turma formando professores do Alchemist, né? Não vai ter mais. Então, hoje, claro, todos esses professores que foram formados podem passar esse conhecimento adiante, né? Mas o que acontece? O que eu quero trazer para vocês de coisas assim que realmente mexeram comigo, tá? Mexeram comigo por quê? Porque a gente tá num mercado muito competitivo, a gente tá num mercado onde existe muito marketing, onde nós somos, onde muitas empresas nos trazem como se fossem inovações, né? Coisas que na verdade já existem e a gente acaba sendo enganado. Então por isso que eu sempre falo para as alunas que a gente não pode ficar engessado, a gente não pode ficar refém das coisas, a gente tem que entender mais a fundo para que a gente possa diferenciar com o que nós vamos trabalhar, né? Senão a gente acaba ficando assim, o que uma marca de pigmentos fala, a gente acredita, aí vem outra marca, a gente acredita. E eu já passei por uma situação muito desagradável com uma marca de pigmentos, que fez uma promessa e a entrega era outra, né? Então a gente tem que ter muito antenado o que está por trás do pigmento, o que está por trás da química daquele pigmento, para que a gente possa entender o que acontece. Por exemplo, se você trabalha com lábios, tá? Dá uma olhadinha no seu pigmento, se ele tiver o CI, deixa eu ver, 77266, se eu não me engano. Isso aí, 77266. Ele tem o Carbon Black junto na forma. O que quer dizer isso? Quer dizer que o vermelho que você tem aí para fazer lábios tem o preto junto. E o que pode acontecer com esse pigmento depois de um tempo? Esse contorno, essa boca, né? Todo bonitinho, depois de alguns 8, 10 anos, esse pigmento pode escurecer pela presença do Carbon Black dentro da forma. Então, isso é alarmante, né? Porque muitas empresas têm o Carbon Black dentro da forma do pigmento de lábios, porque é ela que vai fazer com que a gente consiga escurecer, né? Quanto mais eu coloco o escuro,
né? Vamos dizer, eu tenho uma nuance de cor, eu acrescento mais escuro, ela vai ficando mais um vermelho mais intenso. Se eu colocar mais branco, eu vou clarear e deixar mais rosezinha. Então é assim que funciona dentro da indústria, né? E aí o que que acontece? A gente não sabe disso, a gente usa o pigmento e o que que acontece depois? Depois de alguns anos começam a aparecer os problemas. Então assim, ó, essa falta desse conhecimento, que a gente até então não tinha, acaba levando muitos profissionais a trabalhar meio que na ignorância, né? Inclusive eu me coloco nisso, porque há anos atrás eu trabalhava sem saber o que tinha, né? Hoje que eu tô sempre na busca de conhecer e tô sempre aprendendo. Então é isso que a gente tem que fazer, realmente correr atrás desse conhecimento, porque não dá pra ficar no achismo, né, gente? Uma vez que a gente tá lidando com seres humanos. Então o meu chamado é pra isso, né? Temos que ter consciência de que os pigmentos, eles vão sofrer no decorrer do tempo uma oxidação, eles vão sofrer com o processo de fagocitose, eles vão sofrer uma modificação da cor, e o que nós vamos fazer a respeito disso, que é o que eu vim conversar com vocês hoje, tá? Bom, o que acontece com o pigmento? Ele vai sofrer o processo de fagocitose na hora que nós estamos implantando dentro da pele, isso é fato. Então, se comprova quando a gente faz a pigmentação, dado de alguns dias, já começa a clarear, né, esse pigmento. Então, é o processo de fagocitose que consegue fagocitar parte do pigmento, né, e a outra parte fica ali depositado dentro da derme papilar, tá? O que acontece? Esse pigmento, tá, quando ele é colocado para dentro da pele, tem os veículos, né? Que é a água, a glicerina, que fazem com que a gente consiga implantar esse pigmento dentro da pele. Mas o que fica depois são as moléculas dos diferentes pós de pigmento que foram usados para compor essa tinta. O que a gente precisa entender quando a gente escolher um pigmento são essas variáveis. Quais são os color index utilizados nesse pigmento que nós estamos usando, né? Para essa cor que a gente está usando. Porque a partir disso a gente vai saber como esse pigmento vai se comportar no decorrer do tempo, né? Passado algum tempo, quais é as possibilidades de cor que ele vai ficar, né? Então isso é bastante importante, tá? Entender quais são os processos do caminho do pigmento dentro do organismo, onde esse pigmento vai parar. Né? A gente, foi muito falado no Alchemist, os estudos do Dr. Rolf, né? Que é aquele cientista alemão, né, que veio inclusive para um dos alquimistas aqui no Brasil, e ele tem artigos científicos, é o único que tem, assim, e ele estudou cadáveres com tatuagem, né, então ele fez biópsia nos gânglios linfáticos desses cadáveres, e ele descobriu que o pigmento que foi fagocitado, ele fica depositado nos gânglios. Então, assim, ó, o que acontece? Ele não sai do corpo completamente, parte fica retido nos gânglios, tá? Então, isso já é uma coisa que muda bastante o cenário, né? De que a gente acha que o pigmento vai sair, vai desaparecer. Não, ele vai ficar dentro do organismo, só ele vai mudar de posição, né? Ele vai mudar de região onde ele vai estar. Mas sempre vai acontecer esse processo de reação do organismo ao pigmento, tá? O que a gente tem que analisar quando vai escolher um pigmento é se esse pigmento é orgânico ou inorgânico, se esse pigmento, quais são os color index na composição desse pigmento, porque isso vai nos trazer um resultado positivo ou negativo a longo prazo, tá? E a gente tem que entender, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quem ainda tá achando que eu tô falando muito rápido, sinaliza aí, porque quando eu engato um assunto, Jesus, dei um sinal se tá ok aí, gente, se eu não tô falando muito rápido. O que acontece, gente? Entendendo quais são os CIs que compõem essa tinta que nós estamos usando, a gente vai saber que cor que vai ficar esse pigmento no decorrer do tempo. E isso é importantíssimo, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, se eu aplicar um pigmento que com o decorrer do tempo vai ficar acinzentado e eu tô consciente disso, ok. Né? Agora, se eu usar um pigmento que com o passar do tempo vai ficar acinzentado e eu não tenho consciência disso e eu não sei como que eu vou conduzir isso se torna um problema, tá? Então, o que acontece? Esse conhecimento vocês vão ter analisando os CIs dos pigmentos que vocês têm aí, tá? Eu não tenho nenhum pigmento aqui, tá? Porque eu tô em casa, gente. Vocês estão vendo que até minha cadelinha, ela tá meio nervosa lá atrás. Vocês estão escutando? Então eu não tenho os pigmentos aqui porque eu não consegui fazer a transmissão lá da clínica e acabei vindo pra casa, tá? Então o que acontece? Se vocês pegarem o pigmento de vocês vão ver que na embalagem tem o color index, então tem os códigos
dos pozinhos que foram usados nessa composição. E isso é uma coisa que vocês têm que ir atrás, tá? Embora que muitas empresas não forneçam o de cada pigmento, elas forneçam um número que pode ter, né? Por exemplo, tem na bula todos os CIs que podem ter nos pigmentos. Seria interessante vocês pedirem para a marca de pigmentos que vocês trabalham individualmente de cada um. De cada pigmento, qual é o CIs que são usados naquele ali. Porque daí vocês vão entender quais são as possibilidades de cor que vocês vão ter no decorrer do tempo, tá? E isso é bem importante. Aí vocês vão saber qual o pigmento que vocês estão usando, quais são as misturas que vocês vão fazer para ter um resultado a longo prazo. Tá? Por que eu falo a longo prazo? Porque não adianta a gente fazer um trabalho lindo, postar no Instagram, um resultado maravilhoso e passado algum tempo essa cliente não ficar satisfeita. Porque lembrando, agora vou entrar um pouquinho na parte de vendas, tá? Essa cliente que vem hoje é a nossa cliente que tem que se tornar cliente para sempre. Então a gente tem que fazer um trabalho que a gente saiba como que vai ser o processo e a gente explique isso para ela, né, para que ela seja fiel ao nosso trabalho não só hoje, mas como sempre. Então isso é bastante importante também, tá, gente? A gente ter essa consciência de que o trabalho ele não é só o que é feito hoje. Esse trabalho ele tem que ser bem feito para cliente se tornar fiel e vocês conseguirem galgar um caminho de sucesso e conseguir terem clientes suficientes para encher a agenda de vocês a longo prazo também, tá? Então, o que acontece? Ari, tudo isso é muito legal, mas assim, o que muda, né? O que muda no meu trabalho? Tá, gente? A gente tem isso, eu tava discutindo isso ontem, inclusive. A gente costuma fazer o nosso laboratório, que é onde a gente para e todo o conhecimento que as gurias têm e adquirindo os cursos que elas fazem também na especialidade delas, a gente para e discute, faz tipo uma banca de discussão do que tá acontecendo, do que pode ser feito e tudo mais. Então a gente iniciou essa discussão ontem. Do que é melhor nós usarmos? Pigmentos orgânicos ou pigmentos inorgânicos? E aí, a gente vai se deparar no mercado brasileiro com uma quantidade gigante de pigmentos, né? A maior parte, vamos dizer que 80% dos pigmentos que tem à venda no mercado hoje são orgânicos, tá? São pigmentos que têm uma maior vivacidade na cor, são pigmentos que dão um resultado muito lindo a curto prazo, são pigmentos que a gente consegue fazer fios finos, delicados, cicatrizam muito lindos, tá? Porém, nós temos que ter a consciência de que os pigmentos orgânicos, tá? Os pigmentos orgânicos têm o Carbon Black. E o Carbon Black é um pigmento que ele tem como que eu vou dizer, uma durabilidade na pele muito maior, tá? Então, o que acontece? Como a estrutura química desse pigmento é muito complexa, o nosso corpo tem dificuldade de quebrar as ligações, né, entre as moléculas e acaba que ele vai ficando na pele por mais tempo. E aí o que acontece? As outras cores que compõem esse marrom vão saindo e vai ficando o residual do preto, que com o passar do tempo fica acinzentado, tá? Então o orgânico, ele é muito bom a curto prazo, porém a longo prazo ele traz essa questão, né, de que ele não vai sair completamente da pele, ele sempre fica um residual na pele. Do outro lado, nós temos os pigmentos inorgânicos. Os pigmentos inorgânicos são os pigmentos que eu comecei trabalhando há 15 anos atrás, tá? Eram os pigmentos da Meisha, da Image, né? Eram pigmentos ótimos, muito seguros de usar, né? Eles desbotavam, eles não degradavam a cor, então eu ia desaparecendo até que sumia da pele, tá? O que acontece? Há mais ou menos, não vou mentir pra vocês, acho que uns 7, 8 anos atrás, deixa eu só desligar aqui. Há uns 7, 8 anos atrás, ou até mais, gente, acho que eu tô ficando velha e não tô me dando conta. Há uns 7, 8 anos atrás eu imagino, mas eu acho que tem mais tempo isso, acho que tem uns 10 anos. Não, eu não sei, eu acho que é entre uns 8, 10 anos, tá? O que aconteceu? Esses pigmentos que vinham de fora não podiam mais entrar no Brasil sem Anvisa, né? Porque antes não tinha uma regulamentação e aí então a Anvisa começou a regulamentar. E aí esses pigmentos não puderam mais entrar no Brasil, a Meisha não conseguiu a liberação da Anvisa, né? Porque tinha que fazer uma série de testes, tinha que ter uma empresa aqui, enfim, não deu certo. E aí o que aconteceu? A gente teve que trocar de pigmento. E aí a gente começou a ter que se adaptar com o que tinha no mercado brasileiro, né? Só que o que acontece? As indústrias que tinham no Brasil, essas indústrias já produziam pigmento de tatuagem. Então eles trabalhavam com os pigmentos orgânicos, né? E naturalmente, então, para absorver essa demanda no mercado que tinha de pessoas querendo pigmento, eles começaram a criar pigmentos com base orgânica, né? Então hoje o mercado brasileiro praticamente é de pigmentos orgânicos, a maior parte. Tá? Só que o que acontece? Eu que tenho 15 anos e posso dizer para vocês que já vivenciei a experiência com os dois tipos de pigmento, o que eu posso dizer para vocês?
Assim, ó, nós temos uma faca de dois gumes, tá? O pigmento inorgânico, tá? A curto prazo, fiz o procedimento, o resultado não fica, não tem a melhor fixação, tá? Não tem a melhor fixação, às vezes eu tenho que retocar, tá? Mais do que com o orgânico. A cliente vai ter que voltar um pouco antes, porque vai desbotando mais rápido, porque o corpo tem mais facilidade de eliminar o pigmento inorgânico, porque as ligações na estrutura química são mais fáceis de ser rompidas, para vocês entenderem, tá? Então, o que acontece? Ele consegue eliminar mais fácil o inorgânico. E aí, o que acontece? Vai saindo, o corpo vai eliminando, vai saindo gradativamente e desaparece da pele, tá? Só que vai saindo mais rápido. Aí, o que acontece? As clientes querem que o pigmento dure mais tempo, que a sobrancelha fique mais escurinha, que fique mais viva a cor. E aí a gente tem duas situações, né? Dois tipos de pigmentos com comportamentos completamente diferentes. E aí o que acontece? A gente tem que saber para que caso a gente vai adequar cada tipo de pigmento. Não é para todos os casos que a gente vai usar os orgânicos e não é para todos os casos que a gente vai usar os inorgânicos. Sabendo disso, o resultado do trabalho de vocês vai ser outro. Porque aquela cliente que gosta de um resultado extremamente natural, ela prefere fazer retoque mais seguido do que ter que depois, no futuro, ficar com residual de pigmento. Essa cliente a gente vai usar o inorgânico. Né? Agora, aquela cliente que gosta de uma sobrancelha mais marcadinha, que quer que dure mais tempo, né? A gente vai usar o orgânico. Ou N outras situações que vocês podem analisar, porque tem pigmentos que é melhor para usar para shadow, outros é melhor usar para fios, outras para olhos e lábios. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com pigmentos orgânicos para os olhos e para os lábios. Então, mas isso vai de cada profissional. Mas é importante a gente entender essa diferenciação para que a gente possa realmente entregar aquilo que vai ter a qualidade que o cliente espera, né? Quando a gente não sabe, a gente fica só à mercê das marcas de pigmento, vocês vão usar sempre daqui a pouco um orgânico e não vão levar em consideração isso para escolher um pigmento daqui a pouco que seja adequado para aquela cliente. Vocês entendem? Então, entender isso faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. Vou dizer para vocês assim, ó, eu hoje trabalho com um orgânico e inorgânico, tenho dos dois. E é impressionante, assim, como entendendo a gente adapta as situações, sabe? Se eu vou fazer uma shadow, eu vou usar essa marca. Se eu tenho uma fio a fio e uma pessoa morena que que eu preciso de um fio mais escuro, eu vou usar a outra marca com o orgânico, né? Então, isso nos tira realmente daquela dificuldade que a gente tem de entregar aquele resultado que a cliente quer. Tá? Por exemplo, vou fazer um lábio com pigmento inorgânico. A dificuldade de implantação vai ser muito maior, porque como eu falei pra vocês, é um pigmento que eu tenho mais dificuldade de inserir pra dentro da pele, né? Um pigmento orgânico eu vou ter muito mais facilidade. Uma porque eles têm moléculas menores e eu consigo, elas são mais redondinhas, vamos dizer assim, pra vocês entenderem, tá? São moléculas mais redondinhas. E aí eu consigo ter como eu vou dizer, um deslizar na pele melhor, né? Eu vou conseguir uma implantação melhor. Então, a escolha do pigmento faz toda a diferença. E entender isso é o que vai fazer a diferença para vocês também, tá? E aí eu volto a falar, né? Vocês, sabendo de tudo isso, a gente não fica tão refém, tá? Das marcas, porque toda marca vai querer nos vender um diferencial, né? No caso, a gente ouve hoje os pigmentos micronizados. Como se fosse um diferencial, né? É pigmento micronizado e tal. Todos os pigmentos têm que ser micronizados. Porque o que é micronizar o pigmento? É a gente fazer num processo que se faz dentro da indústria com que as partículas fiquem bem pequenininhas, né? Todas de um tamanho parecido, para não fiquem aglomerados de pó de pigmento, para que a gente consiga implantar esse pigmento. Então acaba que isso não é um grande diferencial, isso é algo que todas as marcas de pigmento que têm uma qualidade vão fazer, né? Então, isso a gente acaba sendo enganado, né, se a gente não sabe. Outra coisa, hidrofílicos, hidrofóbicos, né? O pigmento é hidrofílico, é muito melhor e tal. Gente, por quê? Se vocês pensarem pela lógica, assim, ó, o que acontece? O nosso corpo é líquido, praticamente 70% do nosso organismo é de água, né? O que acontece? Eu coloco o pigmento, né, num meio líquido, o que vai acontecer com o pigmento, se ele é hidrofílico? Se a gente for pela teoria, pela lógica da teoria, esse pigmento teria uma tendência maior a expandir, não teria? Porque o que acontece? Um meio líquido, o pigmento fica no interstício intracelular.
Então, o que ele vai fazer? Se ele é hidrofílico, ele vai... hidrofílico quer dizer o quê? Amigo da água, vamos dizer, né? Hidro é água, né? Hidrofóbico seria fobia à água, né? Então, teoricamente, um pigmento hidrofóbico daqui a pouco teria um resultado melhor a longo prazo desse pigmento não se expandir tanto. Para vocês verem como muitas vezes nos é vendidas coisas e a gente não tem uma fundamentação daquilo que está sendo falado. E a gente acaba ficando confusa do que usar, né? Porque cada marca vai ter o seu diferencial. E uma vai inventar alguma coisa, a outra vai inventar outra, e a gente vai ficar nessa mercê. Mas qual pigmento é melhor? Posso dizer para vocês assim, experimentem, tá? Experimentem. Eu gosto de comprar todas as marcas de pigmento e experimentar. Eu faço testes, eu experimento, eu vejo daqui a pouco qual pigmento que se assemelha com cores que eu gosto de outra marca, eu vou testando, até que eu vou criando o meu hall de produtos que eu mais gosto, né? De que eu tenho os melhores resultados e tudo mais. Então, não fiquem engessados em usar só uma marca, né? Experimentem outras, experimentem sair um pouco da zona de conforto, porque assim vocês vão construindo um conhecimento que faz com que vocês tenham resultados realmente bem diferenciados e consigam atender qualquer situação que apareça aí para vocês, tá? Aí também foi falado sobre essa questão dos hidrofílicos e hidrofóbicos. Então, os pigmentos podem ser hidrofílicos e hidrofóbicos. O que acontece? Às vezes o pó do pigmento é hidrofóbico, tá? Mas aí, no processo, na indústria, ele pode ser revestido, né, com uma glicerina ali, nem a palavra, eu não vou dizer revestido, a palavra ele pode ser associado com a glicerina antes, né, e a glicerina é como se criasse uma maneira de dissolver esse pigmento, então, na água depois, tá? Então, são reações químicas, né, gente, são reações químicas, tudo se combina quimicamente para que a gente possa ter um melhor resultado na pele, tá? E os pigmentos também são lipofóbicos, tá? O que acontece lipofóbicos? Deixa eu só ver se é lipofóbicos para não falar bobagem aqui para vocês, tá? Lipofóbicos ou lipofílicos? Deixa eu ver aqui. Tem um conteúdo aqui, ó. Lipofóbico, isso aí. Então, o que acontece? Os pigmentos sendo lipofóbicos, eles vão se dispersar no meio da gordura, né? O que acontece? Isso explica também por que nas peles oleosas os fios acabam não ficando tão definidos por tanto tempo, né? Às vezes até fica, mas logo, né, mais rápido do que uma pele mista normal, eles acabam expandindo um pouquinho mais, tá? Gente, se vocês estão com alguma dúvida, vão me mandando aí, tá? Que eu não tô conseguindo ler muito, mas agora eu vou começar a ler. Tô vendo que um monte de gente tá entrando, e aí vão dando ok aí, vão me dizendo como é que tá o conteúdo, se vocês têm alguma dúvida, porque, como eu disse, eu começo a falar e daqui a pouco, nem sei onde eu ando mais, tá? Mas basicamente assim, ó, a parte de química e biologia é muita coisa do que a gente vê na vivência prática mesmo, né? Hoje eu vejo muito, principalmente com microblading, a gente vê muito mais sobrancelhas com fundo meio chumbado, meio acinzentado aparecendo, em virtude dessa questão dos pigmentos orgânicos que a gente tem hoje no mercado, né? A gente quase não trabalha mais com os inorgânicos, né? Eu não digo isso porque eu tenho dos dois e uso dos dois, né? Mas o que acontece? A maior parte das profissionais que entram no mercado acabam usando os orgânicos, né? E aí, tu pega um orgânico e abusa um pouquinho da profundidade, já começa um problema. Porque vocês sabem que o que influencia na cor de fato não é essa questão de pele quente, pele fria. O que influencia de fato na cor do pigmento que a gente vai ver é a profundidade e a saturação, tá? Eu posso aplicar um pigmento super clarinho, tá? Numa pessoa e usar uma profundidade excessiva, tá? Esse pigmento claro pode aparecer escuro, tá? Então, por quê? Porque eu abusei da profundidade e da saturação. Daqui a pouco a quantidade de pigmento que eu coloquei ali passou do ponto, né? Fiz muitas passadas e fui aprofundando esse pigmento na pele. Por que ele fica escuro? Porque vamos imaginar que a gente tá na beira da praia, tá? A gente tá na beira da praia, a radiação do sol bate na água e reflete, né? O fundo, porque é raso, né? Quando eu vou pro fundo do mar, o que acontece? A radiação bate e a água absorve, ela não consegue refletir o fundo, então fica escuro. A mesma coisa acontece na pele, porque nós temos camadas de pele sobrepostas ao pigmento, né? Que vão bloqueando um pouquinho essa entrada da luz e refletindo realmente a cor que a gente tem. Então, quanto mais profundo o pigmento tiver na pele, né? E mais saturado, mais camadas de pigmento eu coloquei ali, mais escuro ele vai ficar, mesmo sendo um pigmento claro. Tá? Por isso que eu bato na tecla de que a gente não pode usar a mesma lâmina,
a mesma pressão de mão, o mesmo protocolo em uma pessoa jovem e uma pessoa com a pele madura, tá? A gente tem que adequar isso para cada pessoa. Cada cliente que entra, a gente tem que fazer uma análise do fototipo, do tipo de pele, da elasticidade dessa pele, para saber qual é a lâmina, qual é a agulha que eu vou usar, qual é o pigmento que eu vou usar, como que eu vou conduzir esse procedimento no pós, porque que tipo de pomada que eu vou usar, e isso tudo, gente, realmente vocês vão conseguir estudando, tá? Se especializando, buscando conhecimento, tanto que eu digo para vocês assim, ó, são 15 anos estudando sobre a micropigmentação. Eu não sei dizer para vocês quantos cursos eu já fiz, eu já vi teorias de vários tipos, né? E eu fui buscando no meu dia a dia aquilo que fazia sentido para mim, aquilo que realmente eu via, não, isso aqui na prática funciona, não, isso aqui na prática não, para mim não se aplica. Então, assim, vocês vão criando uma bagagem de conhecimento, assim, tá? E a gente tem que lembrar que dificuldade todos têm. Eu tenho dificuldade, não pensem que não. Obviamente, conforme eu vou tendo as dificuldades, eu vou começando a estudar sobre determinado assunto. Mas dificuldade a gente vai tendo, é normal de ter. O que vocês não podem é ficar parado na zona de conforto e achar que aquilo ali é o limite. Outra coisa importante, me veio agora na cabeça, é buscar as referências certas, tá? Eu tô vendo muita gente fazendo material na internet com conteúdo que às vezes não é a realidade, tá, gente? E aí eu vejo até pelas alunas, às vezes elas chegam confusas com tanta informação, uma fala uma coisa, outra fala outra coisa, e aí, quem tá certo? Na realidade, na micropigmentação, a gente ainda não tem ninguém que diga assim, bata o martelo, isso aqui é fato, é real e é indiscutível, porque não existem, como eu falei pra vocês, estudos mais aprofundados, científicos, que realmente digam que algo é definitivo. Como tudo, né, gente? Até em qualquer área, né? Se pegar um dermatologista, vão ter 2 dermatologistas com posições diferentes, opiniões diferentes, não quer dizer que um tá certo ou outro tá errado, né? Daqui a pouco um foi pra uma linha de estudo, o outro foi por outra, daqui a pouco um descobre algo que na verdade, contesta o que o outro falou. Então, assim, a gente tá sempre em constante desenvolvimento. Então, o importante é a gente estar antenado no que tá acontecendo e o que tem de informação até o momento, né? Pode ser que daqui a 3 anos, 4 anos, alguém faça um estudo aí da micropigmentação e descubra algo inovador, né? Então, a gente aí que vai mudar todo o contexto que a gente tem hoje. Mas até então, o que a gente tem é isso. Então, em cima disso que a gente vai trabalhar, tá? Dúvidas? Podem mandar aí, gente. Pigmentos orgânicos e inorgânicos, a indústria, já falei. Deixa eu ver o que mais. Ai, não acredito que vocês não têm dúvida. Mandem aí. Bom, gente, vamos falar um pouquinho também sobre as lâminas e as agulhas, tá? Também tem muito tipo de lâmina, tipo de agulha no mercado. Isso dá um nó na cabeça das pessoas, né? As micropigmentadoras não sabem o que usar porque tem tanta opção no mercado. O que acontece? O que a gente tem que levar em conta, tá? Tipo agulha, não é a espessura da agulha, né? Daqui a pouco é 0,35, 0,30, 0,25, mas é o taper dela. Deixa eu tentar desenhar aqui pra mostrar pra vocês. É a pontinha dela. Então, eu posso ter uma agulha com um taper maior. Ai, meu Deus, o desenho tá horrível, tá? Vocês me desculpem, mas é mais pra explicar pra vocês. Olha, vê se vocês conseguem ver. O desenho tá péssimo, tá? Mas pra vocês entenderem. Esse aqui tem um taper maior, então a pontinha fica mais fininha. A agulha tem a mesma espessura, tá? Vamos dizer que essa aqui tem 0,30, mas o taper dela, um é um taper curto, um taper longo. Então, o que acontece? Essa aqui eu consigo ter a pontinha mais fininha. Isso é uma coisa importante de vocês verem sempre, porque às vezes a gente compra as agulhas achando assim que tem que ser bem fininha. Não, na verdade ela pode, se ela tiver um afiamento, né, de deixar o taper mais longo, a gente daqui a pouco vai ter o mesmo afiamento de uma agulha de 0,25, tá? No caso de agulhas, tá? No caso de lâminas, nossa, tem muitas hoje no mercado. O que eu quero falar pra vocês de quais que eu prefiro? Muita gente me pergunta, Ari, qual lâmina que tu prefere? Eu não tenho uma preferência de uma lâmina especificamente, tá? Mas hoje tem muitas lâminas de 0,15, 0,18, 0,20 e 0,25 milímetros de espessura, tá? Das agulhinhas, tá? Então, assim, eu gostava muito de usar a Dosiflex e é a que eu mais recomendo pra quem tá começando, tá? Agora, se vocês perguntarem assim, Ari, mas qual que tu gosta de usar no teu dia a dia? Eu gosto de usar muito a lâmina U e eu trabalho com espessuras aí de lâminas de 0,18 até 0,25, tá? Eu não gosto de trabalhar com as de 0,15 milímetros, tá? As nanolâminas, eu acho muito fininho, acho que
eu perco implantação de pigmento, tá? E geralmente me dá retoque. Então acaba sendo, não me agrega muito, pra mim é mais um marketing ali de uma coisa diferente do que um resultado melhor. Que eu consigo às vezes com a 0.18 e a 0.20. Então, testei vários tipos e não gostei, tá? Mas é uma opinião minha, tem gente que adora e tá tudo certo, tá? É uma opinião minha, eu realmente não achei uma grande vantagem, até porque o preço dela é mais alto do que as outras lâminas, e não achei como uma vantagem, assim, a lâmina tão fininha, tá? 0.15. Então, eu trabalho com a 0.18 até a 0.25, são as que eu mais gosto de trabalhar, tá, gente? Bom, falei tudo que eu tinha pra falar, será? Bom, o que eu tenho para falar para vocês, então, assim, é que eu não tenho nenhum curso programado e não foi o intuito disso eu ir fazer o curso, tá? Mas fiz a formação de professores, tá? Então, fiz a formação de professores do Alchemist, eu estou apta para dar curso nessa área, mas não tem nada programado, não estava no meu script isso. Então, eu tô com outros projetos aí que a gente tá para lançar, de outras coisas, mas se vocês tiverem dúvida, enfim, eu vou estar aqui pelo pelo Insta, vocês podem mandar as dúvidas aí, conforme for eu vou compondo e criando conteúdo para poder ajudar vocês nessa parte mais técnica, né, essa parte mais científica aí da micro, do que a gente tem até hoje, né? E a gente vai ter mais um lançamento mais voltado para a parte de gestão, tá? A parte de gestão e estética, a parte de vendas na estética, que é uma parte que eu tenho me dedicado muito nos últimos 2 anos. Às vezes eu posto aqui nos stories para vocês, eu estudando de madrugada, então, porque eu tenho algumas coisas bem legais que vêm por aí e a gente vai ter muito conteúdo aqui para passar para vocês. Vocês vão ver que vai ser realmente um divisor de águas essa parte, tá? Então, gente, porque eu sei que as micropigmentadoras trabalham muito e não tem tempo, né, de gerir o seu negócio. E aí, o que acontece? Não conseguem crescer, não conseguem ganhar dinheiro, não conseguem fazer o negócio prosperar, não conseguem ter uma equipe engajada, e isso tudo se torna uma bolha, né? E aí se torna um problema, daí a gente começa a sofrer com ansiedade, a gente começa a ficar nervosa, a gente já não sabe o que atende primeiro, né? E eu tenho conversado não só com profissionais da área da micropigmentação, mas também profissionais liberais, né? Dentistas, enfim, psicólogas, clientes minhas, amigas e tal. E eu vejo que essa é uma dor da maioria das pessoas que trabalham assim dessa forma mais autônoma, né? Que fazem agenda e tudo mais. Então, como eu tenho 15 anos aí trabalhando nessa área e aprendi muita coisa na dor, muita coisa eu tive que, olha, batalhar para conseguir superar desafios e tudo mais. Adquiri muito conhecimento, adquiri muita experiência, né? Eu sempre digo, quem aprende na dor não esquece, né, gente? Então, assim, foram muitas coisas que eu passei que acabou me trazendo todo esse conhecimento, essa bagagem aí para conseguir gerir uma clínica com um monte de funcionários e fazer a coisa andar, né? Então, nisso eu tenho uma bagagem muito grande para poder trazer ai, tô bem ansiosa, não posso falar mais nada. Eu acabo falando demais, a boca não para de tagarelar. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conhecimento que eu trouxe um pouquinho aqui pra vocês. Espero que tenha sido proveitoso pra vocês, tá? Eu realmente estou mais ausente das lives que eu fazia com mais frequência, porque eu tô nesse projeto que eu tô desenvolvendo, não tá dando muito tempo, tem mais a filha e o marido, né? Vocês sabem que não é fácil. E estudar também me consome bastante tempo, né? Mas a coisa tá sendo construída com muito carinho. Então, nos vemos por aqui em breve de novo. Espero poder fazer pelo menos uma vez por mês uma live de algum assunto que seja bem interessante pra vocês. E se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram que eu fale, me mandem no direct, que daí eu vou montando uma estrutura aí pra gente vir conversar aqui, tá? Então é isso. Tem alguma dúvida aí que ainda ficou pra trás? Se tiverem, mandem. É isso, gente. Vou finalizar então aqui a nossa live. Um beijo grande, um bom finalzinho de dia pra vocês e nos vemos por aqui. Beijão!